Olá, bom dia a todos. Mais uma manhã, mais uma escola dominical. Pela graça de Deus, estamos aqui. Que Deus abençoe a nossa aula de hoje, uma aula muito especial. Deus quer falar comigo, quer falar com você. Então, que o Espírito Santo aplique essas verdades nos nossos corações, que tenhamos uma aula e uma escola dominical abençoada. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela semana que passou. Muito obrigado pelo teu cuidado, teu carinho, teu amor, graça e misericórdia nas nossas vidas, pelo trabalho, pelo pão sobre a mesa, pela família com saúde, pela nossa igreja, pelas bênçãos, Senhor, que o Senhor tem derramado nas nossas vidas e no nosso meio. E agora, em especial, Pai, abençoe as nossas vidas, Senhor, durante a explanação dessa aula, dessa lição tão preciosa. Que o Teu Santo Espírito aplique nos nossos corações essas verdades, que possamos, ó Pai, viver de verdade o Teu Evangelho, sem mentira, sem falsidade, sem hipocrisia, que possamos, ó Pai, corrigir sempre os nossos erros, as nossas falhas, sempre fazendo a Tua vontade, sempre glorificando o Teu nome e trabalhando em prol do Teu reino, Senhor. Abençoe a nossa mocidade, abençoe cada aluno, cada jovem, cada pessoa que irá assistir essa aula, Senhor. Usa-me, Senhor, como canal de bênção, coloque as tuas palavras na minha boca, Senhor, e que o Senhor nos dê um domingo e uma semana abençoada na tua presença. E perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, hoje a lição é de número 10. Nós estamos trabalhando aí, chegando na reta final da nossa lição, da nossa revista, Igrejas em Apuros, que são as lições das 7 igrejas do Apocalipse. Nós já estudamos as cartas das 7 igrejas, e nessa reta final, né, 10, 11, 12, 13, essas 4 últimas lições, a gente vai estudar um pouquinho sobre Cristo, né, o que Cristo faz com as igrejas, com as nossas vidas, e lições muito preciosas para nós. Essa lição de número 10 fala que Cristo inspeciona a sua igreja. Quando nós vamos no médico, nós, uma vez por ano, eu faço isso, e muitos de vocês também, eu quero fazer um check-up geral. Doutor, vim aqui uma vez por ano, quero um check-up geral, uma bateria de exames, um hemograma completo, aí para ver se está tudo ok. Então a gente faz então o meu médico vai lá, o médico prescreve ali, né, hemograma, vai fazer tais exames, né, tais testes, e aí vem o resultado. Nas cartas, né, nas 7 cartas que Cristo mandou para a igreja, para essas igrejas, ele inspecionou. Ele verificou, ele olhou, ele viu que estava bom, ele elogiou, viu que precisava mudar, o que estava errado, puxou a orelha, fez advertências importantes. E assim Cristo continua fazendo na nossa igreja hoje, nas igrejas de hoje e nas nossas vidas. Ele, com seu olhar, ele perscuta tudo, né? E olha tudo, e somente ele é o único que pode olhar dentro de nós e detectar realmente cada problema. Então, nós, seres humanos, nós homens, pecadores, nós só olhamos o que é visível aos olhos, a aparência, as atitudes, mas Cristo vê o coração. É o único que pode ver a intenção do coração e inspecionar 100% as nossas vidas. E a lição vai falar um pouquinho sobre isso. Então, nós vamos ver a lição, o texto base de hoje, tá? Vamos abrir lá Marcos 11. São apenas 3 versículos que fala sobre a figueira sem fruto. Marcos, capítulo 11, de 12 a 14. Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca mais
coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Nós vamos estudar essa lição sobre essa figueira, cada lição preciosa, cada tópico dessa lição. Mas eu gostaria de começar falando sobre essa árvore, sobre a figueira. E eu trouxe para vocês algumas curiosidades, algumas imagens aí também. Eu não lembro nem se eu já comi figo alguma vez, não lembro se eu comi ou não comi. Não é uma fruta que eu goste. Não é uma fruta tão comum, né? Não é todo mundo que come figo. Eu lembro de ter comido doce de figo, né? Mas a fruta em si, mas certamente vocês já comeram e conhecem esse fruto. Mas eu trouxe aqui algumas curiosidades sobre a figueira. Há cerca de 755 espécies de figueiras no mundo. As figueiras, elas são encontradas em todos os continentes, exceto a Antártica. Acredita-se que a figueira do figo comestível foi a primeira planta descrita na Bíblia. O figo, que é o fruto da figueira, é considerado um fruto sagrado para os judeus. E a figueira é uma árvore conhecida desde a antiguidade. Há mais de 4.500 anos, ela foi encontrada no Egito. Então, eu trouxe algumas imagens e curiosidades para a gente saber um pouquinho sobre a figueira. Cantamos sobre a figueira, né? Ainda que a figueira não dê seu fruto, cantamos, vemos muito falar da figueira na palavra de Deus, na Bíblia. E ela é realmente uma árvore muito importante e muito conhecida. Porém, a figueira é uma árvore frutífera. A sua missão é dar frutos, é dar figos. E aí a introdução da nossa lição traz algumas observações. Aquela figueira que nós lemos aqui, que Jesus quer nos ensinar e nos ensina, mostrava belas folhas. Era uma figueira com muitas folhas, mas não tinha nenhum fruto. Ela não estava se desenvolvendo o processo natural. Aquela figueira ela estava mentindo, ela estava enganando. Suas folhas avisavam que ali tinha frutos, mas ao tentar encontrá-los, nada poderia ser apanhado. Então a sua existência torna-se falsa, fingida, hipócrita. Por isso não possuía mais um significado algum. Porque se a figueira estivesse seca, se ela estivesse sem folhagens, ali era um sinal de que não tinha frutos. Mas, pelo contrário, aquela figueira estava com muitas folhagens, muito bonita. Então, era um indício de que teria frutos. Ao tentar estabelecer uma existência mentirosa, Cristo ordenou que aquela figueira secasse. Em vez do disfarce de uma bonita folhagem, é preciso produzir frutos de um piedoso relacionamento com Deus em Cristo. Então vamos lá. Essa introdução nos ensina o quê? O versículo fala realmente, olha só, no versículo 13, não era tempo de figos, porque não era tempo de figos. Provavelmente poderia ter algumas outras figueiras ali, juntamente com aquela figueira em especial citada, e não era tempo de figos mesmo, eles estavam ali, né, Jesus estava para ser crucificado, né, aqui o texto fala que ele estava, saíram de Betânia, né, e Jesus estava com fome. Mas quando Jesus avistou aquela figueira cheia de folhagem, ele falou, acho que tem frutos, eu vou ali pegar alguns figos para eu comer, matar minha fome. Então, não era realmente tempo de figo, não estava na época de dar figo. Mas estudando sobre a figueira, sobre essa árvore, o fruto dessa árvore, o figo, ele vem junto com a folhagem, ou até um pouco antes da folhagem. Então, se tem folhagem, tem frutos. Se não tem folhagem, se está seca, não tem frutos. Então, aquela figueira ela estava aparentando ter frutos. Estava muito bonita, com muitas folhagens, mas
decepcionou a Jesus. Quando ele chegou perto, foi procurar, não tinha frutos nenhum. Aí a gente começa aqui no primeiro tópico da nossa lição de hoje, a importância dos frutos. Olha aqui o primeiro tópico. Jesus, através dessa figueira, ilustrou uma das verdades mais profundas do cristianismo, que sem frutos ninguém poderá ver a Deus. A missão daquela figueira, a missão de uma figueira é dar frutos, é dar figos. Ela pode dar sombra, ok. As folhagens servir para várias coisas. Pode deixar o ambiente bonito, pode dar sombra, pode fazer um monte de coisa, contribuir com a natureza, com o ecossistema. Mas a missão principal de uma árvore frutífera é dar frutos. Tem árvores que não dão frutos, então não é a missão dela. Mas uma árvore frutífera, ela tem que dar frutos. Se não der frutos, algum problema nela tem. Então, aqui o segundo tópico que eu coloquei para vocês. Havia algo em comum naquela figueira. Ela apresentava muita folhagem e os frutos nascem junto com a folhagem, como eu expliquei para vocês, ou até antes. Jesus estava com fome, por isso ele foi inspecionar aquela figueira na esperança de encontrar alguma coisa, mas ficou desapontado com o que encontrou. E aí eu quero ler com os amados Gálatas 5, 22 e 23. Vamos abrir lá. Gálatas 5, 22 e 23, que fala dos frutos do Espírito. São os frutos que nós precisamos evidenciar nas nossas vidas. Todo cristão tem que evidenciar. 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Trazendo para nós a primeira lição também dessa figueira sem fruto. Nós somos a figueira. Nossa igreja, quarta igreja de São Bernardo do Campo, é uma figueira. A nossa UMP é uma figueira. Mas uma figueira que precisa dar frutos. Uma figueira que tem a missão de dar frutos. Essa é uma das verdades mais profundas do cristianismo. E nós vemos vários textos bíblicos que falam da fé sem obras, da árvore sem frutos, da figueira sem frutos. Nós precisamos evidenciar os frutos do Espírito. Nós temos a missão de exercer, que as pessoas vejam nas nossas vidas esses frutos. Nós temos a missão de transmitir o Evangelho. Então, nós precisamos avaliar e analisar as nossas vidas, as nossas atividades, a nossa igreja, os nossos ministérios, a nossa família, se nós estamos como essa figueira que Jesus encontrou, apenas aparentando, né? Aparência de frutos, com folhagens bonitas. Nossa, como ele é crente, como ele é cristão, olha o que ele posta nas redes sociais, olha como ele é feliz, olha como ele ora, olha como ele canta, olha como ele participa, não falta nenhuma programação, olha como ele é, olha. E muitas vezes, apenas folhagem, apenas aparência. Lá no coração, lá no íntimo, está longe de Deus. Quando tem algum problema, não recorre a Deus. É orgulhoso, é mentiroso, deixa a hipocrisia tomar conta, deixa o ego falar mais alto. Uma lição muito importante para mim e para você, meu amado, minha amada. Nós temos que dar frutos, e frutos verdadeiros. E nós só podemos dar frutos se estivermos ligados
ao Criador, se estivermos ligados a Cristo, se tivermos uma vida piedosa, uma vida de comunhão, de consagração a esse Deus maravilhoso. Então, primeiro ponto da lição: os frutos são extremamente importantes. Sem frutos, ninguém poderá ver a Deus. E aí a gente passa para o segundo ponto: cuidado para não viver de aparência. Hoje, né, meus amados, é tudo muito aparência. Né? Parece que nas redes sociais, né, no Instagram, no Face, em todos os lugares, as pessoas estão sempre felizes, viajando, postando fotos bonitas, com seus filtros, ninguém tem ruga, ninguém tem tristeza, ninguém tem problema, ninguém é feio, todo mundo é bonito, todo mundo é feliz, todo mundo está bem resolvido. E a gente fica olhando assim, né? Nossa, olha só. E às vezes despertar na gente, eu queria aquele carro, eu queria aquela viagem, eu queria estar naquele lugar, eu queria aquela vida. E muitas vezes aquela vida é apenas de aparência. Você quer mostrar para o mundo, você quer mostrar para as pessoas, você quer mostrar para os seus seguidores que você está bem, que você é feliz, que você não erra. E aí um assunto bem sério, na própria igreja a gente tem medo de falhar, a gente tem medo de confessar pecados, a gente tem medo de mostrar para os outros o quanto a gente é pecador. E às vezes a gente nem pede ajuda com medo dos julgamentos. Então a gente quer aparentar que é super crente. Olha o super pai que eu sou, olha como eu dou aula, olha o bom presbítero, o bom líder, olha como eu sou no louvor, olha como eu sou, olha que jovem que eu sou. E aí só mostrar coisas boas, quando na verdade muitas vezes a gente está numa vida de pecado, muitas vezes a gente está caindo num abismo e a gente precisa gritar socorro, e a gente precisa de ajuda. E aí a gente põe uma máscara ou uma capa do super crente, porque a gente não pode aparentar o quão falho, o quão pecador a gente é. Mas Cristo quer de nós sinceridade. Cristo quer de nós uma vida sincera. E Ele sabe que eu e você somos imperfeitos, miseráveis, pecadores, e sem Ele a gente não consegue nada. Então, olha só, primeiro tópico aqui, para a gente refletir. Muitas pessoas se declaram cristãs e até aparentam ter um compromisso sério com Deus, mas no momento de suas crises recorrem a soluções antibíblicas. Estamos mais de um ano de pandemia, pico da pandemia tivemos nesse ano, nesse início de ano, e muitos cristãos se desviaram, muitos cristãos não recorreram a Deus no meio de tudo isso. Então, muitas vezes, no momento de crise, nos momentos difíceis, que realmente nós somos provados. A nossa fé é provada. Nosso amor a Deus é provado. É possível que por algum tempo as pessoas consigam enganar a igreja e enganar os irmãos. Mas isso não dura muito. Viver de aparência como aquela figueira não impressiona por muito tempo. Deus não pode ser enganado. Você pode enganar irmãos, pastor, marido, esposa, filhos, amigos, família. Você pode viver uma vida 007, de crente secreto no trabalho, sem ninguém saber da sua real condição. Mas essa vida de aparência, essa vida de mentiras, e uma mentira leva a outra, ela não dura muito tempo, porque a verdade sempre vem à tona. E você pode até por muito tempo conseguir viver essa vida falsa, mas você nunca poderá enganar a Deus, porque Deus inspeciona, como eu disse, a sua igreja, inspeciona os nossos corações e as nossas vidas. Então, Ele conhece o nosso íntimo, Ele conhece as nossas intenções. Então, viver de aparência acarreta pelo menos, além de muitos outros pecados, 3 pecados principais: orgulho, mentira e hipocrisia. Esses 3 estão ligados e certamente quem vive de aparência pratica esses 3. E a gente vai ver um pouquinho de cada um deles. Primeiro, o orgulho. Olha só,
O orgulho faz você se superestimar e acreditar que as pessoas o olham e o admiram como você gostaria que acontecesse, ou pelo menos como você imagina. Viver de aparência o ilude a viver em concorrência com outras pessoas, querendo sempre competir, ter uma família melhor que a dos outros, uma esposa melhor, um marido com mais beleza, uma esposa mais bela, filhos mais bem educados, roupas melhores, uma condição de vida superior, mas tudo isso não passa de folhagem. Tudo isso não passa de folhagem como essa figueira que estamos estudando hoje. É o orgulho. E aí é muito interessante que a lição traz para a gente esse negócio de concorrência. E é verdade, para que a gente está sempre concorrendo, sempre a gente tem que ter os melhores, sermos os melhores no trabalho, na escola. Não é pecado a gente querer melhorar, né? Querer dar o nosso melhor. Isso, né? É bom, é bênção você querer ser o melhor funcionário, doar melhor, né? Para a honra e glória de Deus. Mas quando essa concorrência é muito alta, quando você só pensa em querer mostrar que você é melhor, querer mostrar o quanto você pode, consegue, e começa a se comparar com outros, diminuir outros, aí tem coisa errada. Então, o orgulho traz isso. Então, quando você vive de aparência, um dos motivos você quer mostrar. Você quer mostrar que o quanto você é crente, o quanto você é abençoado, o quanto você é bom, o quanto você se supera, o quanto você é top. E infelizmente a gente vive num mundo hoje de um mundo de aparências, um mundo artificial, um mundo de relações superficiais de aparência e de muita concorrência também. Nossa, você só tem isso de seguidores, nossa, você só tem isso de amigos, nossa, você só conseguiu isso. Nossa, você tem essa idade e só conquistou isso. Nossa, você não tem uma pós, um ensino superior, você não tem um emprego bom. Nossa, você ainda não tem filhos. Nossa, você ainda não casou. Nossa, e aí começam as cobranças e as pessoas querendo fazer as coisas para agradar homens, para agradar uma sociedade, para agradar pessoas, quando na verdade nós temos que fazer tudo para agradar a Deus, glorificar o nome do nosso Deus. Então aí o orgulho aí um dos pecados de viver de aparência. O outro, tão grave quanto, é a mentira. A mentira está em você aparentar aquilo que não é e que não tem. É comum desconsiderar virtudes e amar a aparência das pessoas. Buscar ser virtuoso hoje gera até deboche. A mentira é uma ilusão que a pessoa escolhe viver. Ela mente para os outros e para si mesma, sugerindo um caráter que nunca teve. Mas a crise vem cedo porque a mentira tem um prazo de validade muito curto. A mentira é uma fumaça que só espera o sopro da verdade para se dissipar. Olha que interessante. A mentira é uma fumaça que só espera o sopro da verdade para se dissipar. A mentira não passa também de folhagem. Nós sabemos que o pai da mentira é Satanás, é o diabo. Nós sabemos que nosso Deus é um Deus de verdade, que ele quer sinceridade de nós, dos nossos corações, ele quer ver verdade nas nossas atitudes, ele quer ver coerência na nossa vida, dentro e fora da igreja. Mas muitas vezes nós mentimos para nós mesmos e para as pessoas, para aparentar uma coisa que não somos, para aparentar algo que nós não vivemos. A nossa vida tem que ser coerente, amados. Nós temos que viver aquilo que nós pregamos e que nós cremos. Se eu creio em Cristo Jesus ressurreto, se eu creio que Ele é o meu Salvador, eu vou viver para agradá-lo e as minhas atitudes vão evidenciar que eu sou cristão. Nunca 100%, porque nós somos pecadores, falhos. Mas nós precisamos evidenciar os frutos do Espírito, os frutos de que nós fomos resgatados, regenerados e que nós somos uma nova criatura. Então, a mentira é realmente uma ilusão.
E é muito triste uma pessoa viver a vida inteira uma vida de mentiras, porque uma mentira puxa a outra. É muito triste porque quando a verdade vem à tona, é uma decepção muito grande, porque a gente acreditava tanto naquela pessoa, porque a gente confiava naquela pessoa, porque a gente cria que aquela vida, que aquelas atitudes eram sinceras. E aí cabe eu analisar a minha vida, você analisar a sua. Quantas mentiras tem nas nossas vidas? Quantas mentiras Jesus hoje quer inspecionar, está inspecionando através dessas verdades, dessa lição, para vir à tona, para a gente ter uma vida de verdade? Quantos pecados a gente está fingindo que não comete, mas comete? Repito, o nosso Deus é um Deus de verdade e Ele quer coerência de nós. Somos falhos, miseráveis, pecadores, mas Ele quer sinceridade de nós, amados. Nós chorarmos, derramarmos nos pés de Cristo e falar: olha, Senhor, tá difícil esse pecado, essa mentira que eu falei, essa área da minha vida, me ajuda. Sinceridade. Sinceridade. E o terceiro aqui que a lição traz é a hipocrisia. A hipocrisia é a arte de atuar. Os fariseus eram verdadeiros, incomparáveis artistas. Arrancavam suspiros e admiração do povo quando se colocavam nas esquinas para orar. Quem vive de aparência não pode ser servo de Cristo. Então, ou seja, como os fariseus. Olha, orava alto para se aparecer, né, para ter a admiração do povo, para aparentar uma vida, uma religiosidade, mas não uma vida com Cristo. Não uma vida piedosa, uma vida de aparência, uma hipocrisia. E aí eu coloquei aí a imagem das máscaras, né? É uma máscara. Eu coloco essa máscara, a máscara de cristão, a máscara de crente, e às vezes eu tiro no meu dia a dia. Quando eu estou com os meus amigos da faculdade, quando eu estou com amigos dos colegas do trabalho, em algumas áreas da minha vida. Mas na igreja eu ponho a máscara, porque é a máscara de crente. E aí então, ali eu vou ter atitudes de crente, de cristão. Vamos ver alguns textos. Coloquei esses três aí. Gálatas 1:10. Olha só, Gálatas 1, versículo 10 nos diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Eu procuro agradar homens ou a Deus? Eu procuro agradar amigos ou a Deus? Eu procuro agradar minha família ou a Deus? Eu procuro agradar irmãos em Cristo ou a Deus? E aí, o versículo termina, olha só. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Importa agradar a Deus. Atitudes que agradem a Deus, que honrem o nome de Deus. Agora, Gálatas 2:6. Olha só. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais têm sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Olha só que importante esse versículo. Deus não aceita a aparência do homem. É o coração, é a sinceridade. São as intenções. E para terminar aqui, 2 Coríntios 5:12. 2 Coríntios 5:12. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais
o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Aos que se gloriam na aparência e não no coração. Ou seja, nós devemos nos gloriar em Cristo Jesus, no coração transformado por Ele, no nosso coração que foi regenerado, que foi perdoado, que foi limpo e é limpo a cada instante por Ele, através dele e para a glória dele, e não na aparência. Então, tudo não passará de folhagem. Quem vive de mentiras, quem vive de hipocrisia, quem vive de orgulho, quem vive de aparência, é folhagem. E aqui, a lição nos mostra que o que Jesus disse para aquela figueira? Seca. Você, a partir de hoje, será seca. Nunca mais ninguém comerá um fruto que venha de ti. Olha a seriedade. Olha essa inspeção de Cristo. Olha que triste ele falar para alguém, para alguma pessoa: você é seco, você é seca. Nunca mais terá nenhum fruto bom de ti, nenhum fruto que possa vir de ti. Triste, mas uma verdade bíblica. Terceiro ponto, Jesus abomina a hipocrisia. Se amamos o nosso Senhor, precisamos nos preocupar com aquilo que o desagrada. Quando a gente ama alguém, de verdade, de coração, a gente quer agradar essa pessoa. Eu quero conhecer essa pessoa, os desejos dela, as vontades dela, as preferências dela para agradar. Assim é no casamento, na amizade, nos filhos, quanto mais com Cristo. Eu preciso conhecer Jesus, preciso conhecer a Cristo, o que Ele quer de mim, como eu posso viver para Ele para agradar. Se eu amo a Cristo, eu vou agradá-lo. Minha vida vai evidenciar isso. E o importante tópico aqui, ó, Jesus conhece a natureza humana, primeiro porque Ele é Deus, e segundo porque Ele foi tentado em todas as coisas, como nós, mas, uma diferença, Ele não pecou. Jesus não só entende a nossa tentação, mas também nos garante o seu poder para vencê-la. Ele sabe o quanto somos pecadores e precisamos estar constantemente presos a Ele. Então, meu amado, não é fácil. E Jesus sabe disso porque Ele se fez homem e Ele passou por todas as tentações que nós passamos. A diferença é que Ele não pecou, Ele resistiu a toda e qualquer tentação. Mas Ele nos garante o seu poder para nós vencermos cada tentação, cada dificuldade, cada provação. Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe das nossas inclinações, dos nossos pecados, das nossas falhas, né? E nós precisamos estar presos a Ele para conseguirmos vencer cada uma delas. E aí eu trouxe aqui o versículo, João 15:4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então nós só podemos dar frutos, nós só podemos viver uma vida de verdade, não de aparência, se realmente estivermos ligados em Cristo, presos a Cristo, permanecermos em Cristo. Fora dele, sem ele, não conseguimos dar frutos. Vamos viver uma vida de hipocrisia, de mentira, de orgulho, de pecado e não conseguiremos ser bênção e dar os frutos que precisamos dar. Então, só conseguimos dar frutos ligados a Cristo Jesus. O quarto ponto aqui é que Jesus irá inspecionar você. Jesus irá inspecionar, está inspecionando hoje a mim, a você, a nossa igreja, as nossas vidas com essa lição, com essas verdades. Assim como ele inspecionou cada igreja, cada uma das 7 igrejas, ele inspeciona a nós. Você consegue imaginar o olhar perscrutador de Jesus sobre você? Você consegue imaginar o seu olhar investigativo sobre sua vida?
Você consegue imaginar hoje ele passando por cada detalhe das suas palavras, da sua conduta e dos seus pensamentos? Ele está fazendo isso hoje com a gente. Ele está, através dessa lição, nos inspecionando. As atitudes do Danilo, os pensamentos do Danilo, as palavras do Danilo, o coração do Danilo, as intenções do Danilo, a vida inteira do Danilo e de cada um de vocês que estão estudando essa lição hoje. E aí eu trago o exemplo de Pedro. Pedro negou a Jesus. Jesus falou que ele iria negar. Ele falou: "Não, Senhor, eu te amo, jamais né, vou fazer isso." E aí no versículo, na palavra de Deus fala que depois que Jesus negou, né, Jesus estava sendo levado, sendo preso, e Jesus olhou para Pedro. E aquele olhar, aquele olhar de inspeção, Pedro olhou para os olhos de Jesus. E Jesus não precisou falar nada. Sabe aquele olhar que você sabe, pisei na bola, errei, decepcionei. Então, foi um olhar que levou Pedro a uma mudança, a uma transformação, a um arrependimento sincero. Então, aquele olhar, né? Às vezes a gente, né, nosso pai, nossa mãe, ou quem a gente é íntimo, olha assim pra gente e a gente já sabe, caramba, falei alguma coisa errada, pisei na bola, fiz alguma coisa, somente pelo olhar, não precisa nem falar nada. E aquele olhar de Jesus em Pedro, e Jesus não precisou falar nada. Mas com a figueira, foi um olhar, né, um olhar de amor, um olhar de assim, olha Pedro, você errou, muda, ainda há tempo. Mas com aquela figueira foi diferente. Jesus retratou naquela figueira um olhar de inspeção que ele dirigirá a cada um dos seres humanos e a cada um de nós no dia do julgamento. É um olhar mais julgador, porque ele pode julgar, ele é quem julga. É um olhar do dia do julgamento. Para aquela figueira, a sentença foi triste. Foi de dor e de morte. Você vai secar, nunca mais terá frutos. Nunca mais ninguém comerá fruto de ti. E que triste, no dia do julgamento, uma pessoa, um ser humano, ouvir isso. Olha, nunca te conheci. Senhor, mas eu orei, eu estava na igreja, eu fiz isso, eu fiz várias programações, eu participei, eu não faltei, eu fiz, olha, minhas orações eram bonitas. Nunca te conheci. Sua vida era uma vida de aparência. Era uma vida de ego, mentira, hipocrisia, só para aparecer, para mostrar para os outros uma vida que lá no íntimo você não tinha. Aquele que hoje se gaba da aparência, que confia em suas folhagens. E as folhagens pode ser a saúde, o dinheiro, o poder, a inteligência, a religiosidade, suas conquistas, está perdido. O que acredita que por ser membro de uma igreja, cantar louvores, fazer longas e bonitas orações estará salvo, também estará perdido. Ele dirá: nunca mais nasça fruto de ti. Eu nunca te conheci. Você nunca foi meu. Você não é um dos meus. E aí, cabe uma reflexão muito séria e importante. Deus não quer ativismo. Deus não quer agenda cheia de programações. Deus não quer religiosidade. Deus quer qualidade. Deus quer sinceridade. Deus quer arrependimento. Deus quer abandono de pecados, de práticas que não agradam a Ele. E aí a gente analisa, né? Os nossos ministérios, nossa mocidade, nossa sociedade, nossa vida, nosso presbiterato, nossa liderança, nossa vida como pai, como filho, como chefe, como colega, aluno. Estamos
vivendo de aparência? Estamos vivendo uma vida de verdade? Se Jesus viesse hoje, se essa inspeção fosse presencial, no sentido de que Jesus viesse para buscar, qual seria o diagnóstico? O que Jesus poderia, qual a carta, que carta ele escreveria para você? Que carta ele escreveria para a mocidade? Que carta ele escreveria para a quarta igreja de São Bernardo? Qual seria o diagnóstico? Qual seria essa inspeção? O que ele iria encontrar nos nossos corações? O que ele iria encontrar nas nossas vidas, nas nossas condutas, nas nossas atitudes? Conclusão e aplicação. Hoje é o dia em que o olhar de Jesus poderá levá-lo a um arrependimento verdadeiro. Amém, irmãos? Amém. Hoje, Deus está me dando e te dando oportunidade para um arrependimento sincero. Se há pecados não confessados, se há condutas que não agradam a Deus, se há uma vida falsa de aparência, se há religiosidade e não vida com Cristo, é hoje, meu amado, é hoje a oportunidade de arrependimento, de confissão, de uma entrega, de mostrar, Senhor, eu quero mudar. Senhor, a partir de hoje, eu não quero mais viver de aparência. Eu quero viver para ti. A partir de hoje, me ajuda. Sou pecador, sou falho, mas eu preciso abandonar, eu preciso mudar. Eu preciso viver uma vida sincera diante de ti. Nas lições anteriores, destacamos a inspeção de Cristo sobre as igrejas da Ásia, o que nos serve de modelo para entender que, da mesma maneira, Jesus mantém o seu olhar perscrutador sobre cada igreja e cada um de nós. Somente Ele sabe o que é de verdade e o que é de mentira nas nossas vidas e nas nossas igrejas. A minoria permanece fiel, enquanto a maioria insiste no pecado e na vida de aparência. Que sejamos, em nome de Jesus, a minoria aprovada pelo Senhor. Amém? Não se faça, meu amado, de desentendido com o Senhor. Ele o inspeciona agora, para trazer para fora tudo o que é condenável em você e em mim. Ele o purificará e me purificará e se encarregará de limpar o nosso coração e as nossas vidas. Amém? Para isso, precisa arrependimento sincero. Precisa uma vida de entrega, de consagração, de oração, uma vida com Cristo. Chegamos ao fim de uma lição muito importante. A figueira sem frutos. Vidas de aparência. Vida de só folhagem bonita e nenhum fruto. Vidas onde hipocrisia, mentira e orgulho estão presentes. Que possamos realmente viver uma vida de verdade. E essa vida de verdade implica pecados, implica erros, falhas. Me desculpa, somos pecadores. Nessa vida aqui vamos falhar. Desculpa, meu irmão, mas eu vou te decepcionar, você vai me decepcionar, eu vou falhar, eu vou dizer algo que vai te magoar, possa ser que eu fale como pai, como irmão, que nas minhas atitudes exista muita incoerência, mas se você viver uma vida de verdade, uma vida consagrada a Cristo, Ele vai nos purificando, Ele vai nos ajudando, Ele vai nos levantando, e assim nós vamos vivendo para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. A lição: Cristo inspeciona a sua igreja. Que hoje seja realmente uma manhã e um dia de inspeção. Que Cristo possa inspecionar meu coração, seu coração, as nossas vidas, para que a gente possa, daqui para frente, viver sempre uma vida sincera,
e uma vida que agrade a Cristo, uma vida que evidencie, que testemunhe desse amor, de tudo que Ele fez por nós na cruz. Amém? Obrigado, muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham entendido essas verdades, que o Espírito Santo fale com vocês essa manhã, durante esse dia, essa semana, que realmente tenhamos uma semana abençoada, muita saúde, muita proteção, muita, fortalecimento da nossa fé, para a gente possa enfrentar esses dias maus. Amém? Obrigado pela atenção. Até a próxima. Saudade de todos. Fiquem bem, fiquem com Deus. Um abraço.